escolher uma planta para o meu pomar, uma planta frutífera? Como escolher uma árvore a ser plantada dentro do meu jardim, dentro do meu quintal, para dar uma sombra para alguma coisa? Na hora que eu vou na floricultura, o que eu tenho que procurar para saber que aquela muda é de boa ou não é de boa qualidade? Então, uma coisa que muitas vezes a pessoa esquece e muitas vezes até o proprietário da flora não sabe muito bem, por falta de conhecimento, nem é por vamos dizer assim, má índole da pessoa. A maioria das vezes é por falta de conhecimento, ele te indica até uma planta que não seria adequada para você. E isso tem muitas vezes, normalmente tem a ver em relação às raízes dessa planta. Sou Haroldo Sampaio e esse tema é um tema extremamente interessante, principalmente para os profissionais da área e para quem gosta de jardinagem de modo geral. Toda planta que tem raiz pivotante, o que é raiz pivotante? É aquela raiz que aprofunda muito em algo, como se fosse um pivô, realmente ela entra em profundidade e abre mais profundamente. Essas raízes normalmente elas são responsáveis por explorar uma área mais profunda de solo. Com isso, essa árvore, essa planta tem menos estresse hídrico. Isso ocorre em jardinagem, principalmente para plantas frutíferas, várias delas têm raiz pivotante, então nos pomares domésticos, várias delas ocorrem isso, e também ocorrem para arborização. Essas árvores também possuem raiz pivotante. Dentro disso aí, o que acontece? De modo geral, você nunca vai comprar as árvores maiores na floricultura. Muitas vezes o vendedor ou o próprio proprietário, você quer comprar, por exemplo, um citros, um limão, uma laranjeira, já está às vezes 4, 5 anos em recipientes dentro de um vaso, de uma lata, de uma sacola descartável, vaso descartável. E o que acontece? Essa raiz sendo pivotante, vou dar um exemplo aqui, como se fosse essa caneta aqui, ela vai crescendo, chegou no fundo do recipiente, essa raiz bate, ela vira e enovela, como se ela formasse um calo ali dentro daquele recipiente, dentro daquela lata, dentro daquele balde, dentro daquele vaso ali. Então ela não continua desenvolvendo. E essa planta às vezes está 2, 3 anos enrolando ali embaixo, naquele recipiente. Se eu compro essa planta, que está até produzindo, chego lá, em vez da muda ali de limão, está pequenininha, com 3 brotações, que é normalmente a muda que é vendida naquele ano comercial, onde os produtores preparam para ser plantada em outubro, novembro. Então prepara essas mudas, que é o maior período onde que eles têm venda dessas mudas, tanto para o produtor comercial, como para pomar também doméstico. Então as floriculturas compram. Se ela não vendeu esse ano, ele guarda. Se não vendeu ano que vem, guarda. Às vezes muda até para embalagens maiores, mas esse pivô não tem muita altura. Então ele vira. E o que acontece quando eu compro uma planta grande e que o pivô está enovelado, que ele chegou no fundo do recipiente e enrolou? Ele nunca vai aprofundar ali no seu solo. Então é uma planta que está condenada pelo resto da vida a sempre produzir pouco. 50%, 60% da sua capacidade de produção. Por quê? Porque o pivô ele não desenrola, não sai daquele novelo e não volta a aprofundar e crescer profundamente no seu solo. Ele fica um calo. Se for uma questão de uma árvore, corre até o risco dessa árvore morrer e cair ali por vento, tudo, porque ela não tem uma base muito forte, ela não aprofundou muito no solo. Então, em questão de árvore, arborização urbana, a árvore que está dentro da sua casa, muitas vezes a pessoa tem aquela ânsia de comprar a maior espécie, mas tem que lembrar que aquela maior espécie, se eu cortar
o fundo do meu pivô, o fundo da minha raiz, essa planta pode morrer porque eu cortei parte da raiz, então ela vai ter que recuperar da cicatrização, vai murchar, vai perder folhas ali, mas aí sim o pivô volta a crescer em profundidade. Mas se eu plantei ela, tirei do recipiente e plantei daquela forma, aquele pivô nunca volta a desenvolver reto e aprofundando. Então eu nunca vou produzir, aquela planta nunca vai crescer bem como uma muda que o pivô conseguiu aprofundar e nunca vai produzir bem como uma muda que o pivô conseguiu aprofundar. Então o importante na hora de comprar, nem sempre a maior planta e a planta que está já produzindo, você tem uma vantagem de ganhar tempo. Muitas vezes você vai ter uma planta que nunca vai produzir bem ali no seu quintal ou nunca vai desenvolver e crescer tão bem quanto aquela muda que você pegou menor e ela realmente cresceu um pivô. Vou dar um exemplo aqui para vocês terem uma analogia com o que acontece na agricultura. Por exemplo, produtor de café. Quando essa muda é em sacolinha plástica, não é em tubete, porque no tubete o pivô chega no fundo do tubinho, aí tem luz ali naquele fundo, a raiz para de crescer, ela atrofia. Mas se eu tenho essa muda de café numa sacolinha plástica, que é uma sacolinha fininha e comprida, essa muda eu deixei passar do tempo e ela virou no fundo da sacola, e eu não sou um produtor ou técnico que me orientou naquele plantio, não me orientou de forma correta. Eu tirei daquela sacolinha e levei para o plantio no campo. Aquela muda que o pivô virou no fundo da sacola, aquele café eu vou gastar com ele e ele nunca vai ter boa produtividade. Vou gastar com irrigação, vou gastar com adubo, vou gastar com uma série de fatores. E o melhor vai ser você cortar, jogar fora e plantar o outro, por incrível que pareça. Mas se o técnico te orientou, você pegou aquele fundo daquela sacolinha do café, até sem tirar a sacola, pus numa mesa de madeira e fui com um facão e cortei o fundo, que é aquele pivô que estava virado naquele fundinho. Eu fui e cortei aquele fundo do pivô, ele cicatriza e volta a crescer novamente, em profundo. Aí essa muda vai ter produtividade, porque aquele pivô vai aprofundar, explorar mais área, com isso aquele café vai ser mais produtivo. Importantíssimo isso nos nossos plantios. E lembrando que tem várias frutíferas, por exemplo, jabuticabeira, eu já não tenho esse problema, que as mudas são de raízes fasciculadas, não são raízes pivotantes. São feitas normalmente por alporquia. Consequentemente, eu não tenho um pivô ali que vira, eu tenho uma cabeleira. Aí não tem importância se eu comprei uma muda de 10 metros, 15 metros. Se eu também fiz um transplantio de uma árvore, mesmo que ela seja pivotante, o que eu fiz no transplantio? Eu cortei as raízes, inclusive aquele pivô. Aquele pivô cicatriza e volta a aprofundar novamente. Eu também não corro risco. O risco são exatamente para aquelas plantas que foram desenvolvidas em bags ou embalagens, sacolas, vasos descartáveis ou vasos mesmo, que ficaram muito tempo naquele local e aquele pivô chegou no fundo daquele recipiente, virou e eu arranquei daquele recipiente aquela muda grande com o pivô virado e plantei no meu jardim. Ela nunca vai produzir bem, infelizmente. Gastei muito dinheiro, quis ganhar tempo, mas como não foi um transplantio que eu cortei o sistema radicular, eu tenho aquele pivô enovelado e ele nunca, aquela planta, aquela espécie, nunca vai desenvolver bem. Então tome esse cuidado, que é uma dica importante, que às vezes uma muda mais barata, de tamanho correto, iria te dar muito mais frutos e de melhor qualidade, ou um crescimento melhor no caso de uma árvore, um sombreamento e um desenvolvimento melhor e menos risco de queda depois que ela estiver grande, porque a raiz vai ter sustentação ali naquele solo, do que uma muda muito grande. Uma muda muito grande você gastaria e não teria esses benefícios no futuro. Tá aí mais uma dica para você e espero que tenha gostado.
Qualquer dúvida, nos escreva, faça sua pergunta, que suas perguntas podem virar temas de próximos assuntos do nosso canal. Um abraço, até a próxima!